Olá, conversaremos agora sobre o registro das transações contábeis, mais especificamente sobre o registro que envolve contas patrimoniais e de resultado em operações simplificadas, nesse caso específico, as operações comerciais. Operações comerciais envolvem mercadorias e a movimentação da mercadoria, retirada do estoque, entrega ao cliente, geração de receitas e custo de mercadoria vendida é relativamente simplificada em relação às outras operações. Temos como objetivo da aula aprender a registrar transações contábeis com contas patrimoniais e de resultado. Contas patrimoniais, aquelas que estão apresentadas no balanço patrimonial, de resultado, aquelas que estão apresentadas na demonstração de resultado. E nessa nossa aula de agora, enfatizando aí as operações comerciais. Quando vamos entender a lógica do registro de uma operação em comércio, aí precisamos entender que numa operação comercial, de um modo geral, quando eu movimento uma mercadoria, dois pares de contas são movimentados. Quando, num determinado momento, eu registro uma mercadoria saindo da loja para o exterior, quais contas eu preciso movimentar? Sob o ponto de vista da loja, a mercadoria retirada para entrega ao cliente está saindo do estoque. No momento que eu entrego ao cliente, isso vai configurar o custo da mercadoria vendida. Ora, e para que eu entrego um pedaço do estoque sob a forma de custo da mercadoria vendida? Porque, em contrapartida, eu preciso auferir receita, quer dizer, a receita está vindo aí do exterior, aquilo que o cliente nos entregou ou prometeu entregar. E no momento que eu guardo isso na loja, se a receita foi à vista, eu guardo no caixa, se a receita foi a prazo, eu vou guardar lá no conjunto de valores a receber de clientes ou numa conta que chamamos de clientes. Quando vamos mais adiante, compreendemos que se do valor que eu coloco em caixa ou cliente subtraio o que nós retiramos do estoque, é a diferença da origem ao nosso resultado, especificamente resultado bruto. Se por outro lado, eu também faço isso entendendo que se das receitas eu tiro o CMV, eu também vou ter o resultado bruto. Caixas, ou clientes e estoque são contas registradas no balanço patrimonial, bem como o acúmulo dos resultados. Ora, caixa, clientes e estoque nos ativos, o resultado como uma conta lá da outra coluna de passivos e patrimônio líquido, mais especificamente de patrimônio líquido. E a diferença entre receita e custo da mercadoria vendida, chegando no resultado, é o que nós temos lá na nossa demonstração de resultado. Esse resultado apurado na demonstração de resultado e também registrada no balanço é o que faz esse princípio aí dos vasos comunicantes, ligando então a demonstração de resultado ao nosso balanço patrimonial. Quando vamos adiante e partimos para efetuar um registro envolvendo contas patrimoniais e de resultado, vamos ter que reconhecer origens e destinos, e para poder efetuar esse reconhecimento de origens e destinos, vamos precisar do plano de contas. Nesse caso específico, o plano de contas representa a relação das contas que vão poder registrar tanto as origens quanto o destino. E se nós estamos registrando contas patrimoniais e contas de resultado, esse plano de contas tem que apresentar essa relação tanto das contas patrimoniais como das contas de resultado. Nesse caso específico de um plano de contas didático, nós temos as contas estoque, caixa, fornecedores, capital, resultados acumulados, isso nas contas patrimoniais. Nas contas de resultado, temos receitas, deduções, custos, despesas e tributos sobre renda. A estrutura da demonstração de resultado formal.
E transitoriamente, no momento que eu apresento as contas de resultado, no final do período eu preciso criar uma conta transitória para permitir a apuração do resultado desse período e posteriormente transferir a apuração desse resultado do período para o resultado acumulado. Se vamos usar o plano de contas para fazer registros, então considere a situação de uma venda à vista. Numa operação mercantil, comercial, eu vou ter que reconhecer esses dois pares duplos, quer dizer, no mínimo esses dois pares duplos aí de transações envolvendo a comercialização. Então, num primeiro momento, eu preciso reconhecer a oferição da receita que está vindo do mundo exterior e ao ser guardada na loja, ela estaria sendo guardada se à vista no caixa, se a prazo no conjunto de valores a receber de clientes ou simplesmente em clientes. Mas a entrega da mercadoria que estava na loja guardada no estoque, no momento que sai da loja, eu posso reconhecer uma entrega sob o ponto de vista de custo da mercadoria vendida. E aí, nesse caso, é exatamente isso que nós precisaríamos fazer. Então, sob o ponto de vista da venda, eu posso ter, no primeiro momento, reconhecimento da receita, a vista vai ser guardada no caixa, a origem é a receita, mas a retirada do estoque se dará sob o ponto de vista do custo da mercadoria vendida. Se, por outro lado, a venda fosse a prazo e a receita a prazo, aí eu estaria guardando esse valor na conta clientes. Uma vez que os registros tenham sido feitos, no final do período, eu vou precisar efetuar a apuração do resultado e a transferência desse valor para o nosso balanço patrimonial. Indo para um outro exemplo, então considere a situação de um balanço inicial simplificado formado por 40 no caixa, 60 estoques, 100 fornecedores. Então eu teria ativos no valor de 100, passivos e patrimônio líquido no valor de 100. E aí considere uma venda à vista no valor de 90. Registrando a venda, o que é que eu tenho? Eu tenho que o recurso foi para o caixa, já que a venda foi à vista, e teve origem na receita de vendas. E esse registro poderia ser feito. Então, eu tenho uma origem na receita e um destino no caixa. Efetuando esse registro num quadro de ajuste, no quadro de ajuste eu tenho essas representações. A primeira coluna ela vai apresentar o plano de contas, lembrando que existe uma conta para uso posterior transitório, que é a conta resultado, que vai ser transferida para o resultado acumulado. E na segunda coluna eu apresento os saldos iniciais e nas colunas seguintes eu vou apresentando cada uma das transações. Na segunda transação, foi reconhecido o custo dessas mercadorias vendidas no valor de 40. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho uma origem, que é o estoque de mercadorias, e um destino, que é o custo dessas mercadorias. E aí o registro precisaria contemplar esses aspectos. Nesse caso, então, eu estou retirando do estoque 40, eu preciso usar o sinal negativo, e estou reconhecendo que essa saída do estoque se destinou ao CMV, também com sinal negativo, no valor de 40. E a seta indicaria a movimentação, o destino e a origem, ou na metalinguagem contábil, na linguagem específica da contabilidade, o destino, o débito, a origem, o crédito. Uma vez que os registros tenham sido feitos, se eu apurar uma conta, uma soma parcial do que está acontecendo, o que é que eu vou verificar? Eu tinha 40 no caixa, somei 90, 40 mais 90 resulta em um saldo parcial final no caixa de 130. Eu tinha 60 no estoque, tirei 40, vou ter um saldo final no estoque no valor de 20. Se eu somo 130 com 20, nessa situação eu teria um saldo parcial de ativos igual a 150.
Quando eu olho para os passivos e patrimônio líquido, eu vou verificar que tinha 100 devidos a fornecedores, continuo com os mesmos 100. E aí o que é que eu percebo? Opa, total de ativos 150, total de passivos e PL 100. Por que que os totais não coincidem? Porque nós, nesse período, vendemos 90 para um custo de 40, logo tivemos um resultado de 90 menos 40, que é 50, e esse resultado não foi obtido, apurado e posteriormente transferido para o balanço patrimonial. E aí eu preciso então executar essa apuração do resultado do exercício, obtendo esse resultado na demonstração de resultado e transferindo para o balanço. Então, aqui no nosso quadro de ajuste, eu vou criar uma coluna específica para fazer então essa transferência. E o que é que eu farei nessa coluna? Eu calcularei a soma de cada uma das contas de resultado, farei a apuração do resultado, nesse caso eu tive receitas de 90, consumos, custos de 40, obtive um resultado de 50, e aí eu preciso fazer a transferência desses 50 para o resultado acumulado. Então, no momento que eu faço isso, eu deixo de ter valores registrados nas contas de resultado, da demonstração de resultado, porque o valor foi transferido para o balanço patrimonial, e a partir daí, se eu calculo as somas finais do balanço, eu verifico que eu passarei a ter 150 nos ativos e também 150 nos passivos e patrimônio líquido. Com isso, eu poderia apresentar o balanço final do período, onde eu teria todos os registros apropriadamente feitos. Com isso, nessa nossa aula, nós esperamos ter alcançado o objetivo, que era registrar transações contábeis com contas patrimoniais e de resultado em operações comerciais. Bons estudos!